Bom dia. Oh, que bom dia gostoso. Como a maioria de nós, eu acho, a gente não gosta muito de falar muito sobre nós mesmos. Por não parecer que estamos sendo egoístas ou por querer ouvir mais dos outros. E eu sou daquele tipo, de não gostar muito de falar de mim, falar disso, aquilo. Não por ser humilde, não é isso. Eu sofro com todas as dificuldades de arrogância, de parecer melhor do que o outro. Não por isso, mas é do meu jeito. Recentemente, Renata conversando comigo, depois de ter passado por uma crise, ou algumas crises meia forte em minha vida, mencionou que ao compartilhar o meu testemunho, talvez, mesmo falando de mim durante 40 minutos, talvez viria a ser um consolo a alguém que também sofre com estresse, com desânimo e até com a depressão, e possa, pelo menos, sair dizendo, tem eu e mais outro. Pelo menos pode dizer isso. Não é só eu, porque a minha visão, quando entrei nessa fase de desânimo, era que isso aconteceu só comigo. E eu fiquei com vergonha de conversar, nem com a Renata falava muito. E percebi que ao abrir meu coração para outros, e as outras pessoas abrindo o seu coração para mim, de repente estávamos juntos nesta luta, nesta batalha de servir a nosso Deus num mundo que tem como objetivo nos atacar. Um Satanás que só se agrada se puder efetuar algo negativo em nossa vida. E de repente percebi, hoje tenho vários amigos que antes disso a gente falava de muitas coisas, mas nunca um se perguntou sobre assuntos delicados com o outro. E hoje em dia são 4 ou 5 que toda vez que eles me mandam um e-mail, ou toda vez que eu converso com eles, pastores, tanto eu pergunto a eles, como eles me perguntam, e aí? Como é que você está? Está dormindo à noite? Antes que alguém me perguntasse se estava dormindo à noite, eu dizia sim ou não, mas não é da sua conta. Mas essas pessoas perguntando, porque eles passam pela mesma coisa. E aí, está podendo dormir sem tomar algum remédio? Ou como é que está? E é tão bom ter esse convívio que eu não tinha antes. E antes eu pensava que eu era o homem forte e que não precisava disso. Então, eu vou começar do começo. Sempre é bom começar do começo, concorda, irmãos? Então, eu vou começar do começo. Foi em 2007, eu estava nos Estados Unidos, voltando para o Brasil. Íamos voltar para morar em Petrolina e servir lá como vínhamos servindo há uns 10 anos antes, durante os últimos 10 anos. Antes de vir, nós fomos contactados sobre a possibilidade de morar em Fortaleza durante 1 ano ou 6 meses. 6 meses para administrar o complexo lá e também para assumir a casa onde os filhos de outros missionários ficavam. E eu, naquela época, firme, forte, sem problema nenhum de vida, pelo menos eu pensava isso, eu só dizia sim. Ou eu gostava de dizer, na hora. Jota, faça isso. Na hora, na hora. Rapaz, até começou a ser uma piada, pastor na hora. Que tudo que perguntava dele, na hora, vamos lá. Sim, porque filho de Deus só fala sim. Se for o trabalho de Deus, é para dizer não, é para dizer sim, na hora, com certeza, conte comigo. Então, vim como tesoureiro da missão, sem problema. Administrando o complexo, no dormitório, criando os meus filhos todos nos Estados Unidos já, né? Ainda tinha uma filha aqui, tá vendo? Obrigado por ter vindo, irmã. A senhora veio por este momento agora. E agora a gente meio que criando o filho dos outros. Tudo bem, eu aguento tudo. Nesta época, os irmãos, alguns podem lembrar, o pastor Mauro
tinha se ausentado da Manancial e fui contactado pelo pastor Watson e pastor Kelso, na época, para não servir de pastor auxiliar, mas ajudar em algumas partes do vácuo que tinha ficado com a ausência de um pastor auxiliar. É assim que eu entendi, né, pastor Watson? Tem gente aqui para... E eu respondi, não sei se foi assim, pastor, mas na hora, vamos que vamos. Já tinha esquecido que eu tinha dito sim a tantas coisas. De repente, vem uma notificação do INSS para a missão, eu tesoureiro, dizendo que a missão estava em débito com o INSS no valor de R$180 mil. E eu, já o tesoureiro há 5 anos, durante esse tempo. Então, começa a pesar um pouco, não por alguém suspeitar alguma coisa da minha parte, mas como a pessoa, diretor tesoureiro, o peso cai sobre os meus ombros, e é para cair, com certeza. Buf, foi naquela hora também. Mas a gente resolve, na hora. Não tem problema não. Depois, Timóteo me liga e disse, Jota, diga, Timóteo, a Polícia Federal está batendo na sua porta aqui em Petrolina. Aí com o carro, as luzes e tudo. Pronto, vá saber o que é. Estamos procurando Douglas J. Reiner para comparecer tal dia na Polícia Federal sobre um assunto de gravíssima importância. Aí Timóteo, além de eu não estar em casa, Timóteo é obrigado a dizer, ele está nos Estados Unidos. Ou seja, para a Polícia Federal, isso soa como já está indo. Pois quando é que ele volta? Eu vou ver com ele. Aí ficou aquilo aí marcado. O que é isso e tal? Não precisa entrar nos detalhes, mas eu tinha escrito um cheque em dólares há muitos anos antes e entrou na mão de uma pessoa que não era de boa índole, vamos dizer assim. Então, quando pegaram ele, o meu cheque estava no meio. Então, estavam fiscalizando todo mundo que ele tinha um cheque da documentação. Então, passei. Depois da Polícia Federal, a Receita Federal me liga também. Começa tudo de novo e tal. Tudo isso acontecendo, mas eu forte e firme, irmãos. Homem duro, servo de Deus, na hora. Enquanto eu volto e estou aqui em Fortaleza, começo a não me sentir bem. Com certeza, se eu não estou me sentindo bem, deve ser dengue, deve ser alguma coisa errada. Outra coisa não pode ser, porque eu estou aqui, estou firme e forte. Fazia exames, não dava nada. Continuava com minhas responsabilidades na Manancial, mas eu não sei se o pastor Watson lembra que algumas vezes foi preciso eu dizer, pastor, eu não vou poder pregar esse domingo que vem. Aí o pastor Kelso dizia, mas está doente? É o quê? Não sei, mas estou doente. Confie em mim, está certo. Aí um certo dia, eu estava andando, lá na escola americana. Arrodeando lá, eu andava todo dia. Eu fazia questão de fazer meu exercício. E de repente, me deu uma tontura e as minhas pernas simplesmente deixaram de funcionar. Quando eu digo deixar de funcionar, eu caí para o meu joelho e fiquei de 4. 5h30, 6 horas da manhã, ninguém por perto. Também eu não chamei ninguém porque para acordar, pânico. Aí eu saí gatinhando um pouco, estava perto da casa. Mas eu disse, puxa vida, eu estou doente mesmo, tem um negócio ruim. Mas ainda eu, com a mente, na minha visão sólida, sadia, deve ser algum problema. Enquanto eu gatinhava, depois me levantava, e demorou um pouco. Aí cheguei lá, chamei Renato. Mas durante aqueles 15 minutos, tentando chegar em casa, eu começo a pensar no meu tio Raimundo. Que 3 anos antes, nós acompanhamos ele, uma doença, o Lou Gehrig's disease, que tem um nome mais preciso em português, mas é aquela doença que começa das pernas e vai subindo, perdendo controle, perdendo função, até chegar nos pulmões. E quando chega nos pulmões, então, para de viver. Eu comecei a pensar, puxa vida, então é isso, finalmente descobri o que é
Renata, vamos ter que planejar, os meus dias estão contados e tal. Aí começou a piorar, quanto mais eu pensava nisso. De vez em quando dava uma tontura. E também 3 anos antes, eu tinha acompanhado o meu querido amigo pastor Isaías, um homem novo, que teve um tumor na cabeça e terminou Deus o levando ao céu por causa dessa doença. Renata, eu estou com problema e tal. Mas nunca pensando em nada, só problemas físicos, porque eu sentia problema físico. Quem é que vai argumentar com isso comigo? Um belo dia eu estou lá na Manancial, acho que uma sexta-tarde, e eu me encontro com o meu querido amigo pastor Kelso. Pastor Kelso, vamos sentar aqui e conversar um pouco, Jota, porque eu não estava bem. Ele podia ver na minha fisionomia. Eu estava andando, mas aquela doença do meu tio era, às vezes andava, às vezes não, então eu ainda estava convencido que eu estava com esse problema, ou um tumor, alguma coisa, e a minha tristeza se aprofundando. Conseguia disfarçar lá na Igreja Batista Manancial, mas estava ruim, e o pastor Kelso percebia. Aí eu sentei lá, aquela amizade, aí o pastor Kelso disse, como é que tá? Eu estou bem, tá? Aí, pastor Kelso, vocês que conhecem, já vão entender o jeito dele, ele disse, bicho, diga, bicho, aí ele fez, isso aí que você tem não é estresse, não? É não, eu sei o que é o estresse, já passei por estresse, não é estresse não. Rapaz, eu estou pensando que isso aí que você tem é estresse. Foi o primeiro que usou essa palavra, até com uma certa insistência, que você não tinha, me dizendo, fisicamente você está bem, você está com estresse. Aí pronto, aí Renata contactou ou a dona Carminha primeiro, ou o pastor Mauro, não lembro quem, e fui indicado, conversei muito com o doutor Roriz, passei 2 ou 3 horas na casa dele, começando a abrir a minha mente para a possibilidade que eu estava sofrendo de algo que eu não entendia, muito menos pensava que eu poderia passar por isso. O pastor conseguiu uma consulta com um doutor conceituado aqui, passei pela mesma coisa com ele. O Kelso não tinha me convencido. Então cheguei lá, olha, estou doente, deve ser dengue, deve ser isso, vamos testar. E o doutor lá sempre sabendo, já estava começando a perceber. Chegou ao ponto que eu aqui insistia fazer exame. Eu disse, eu quero fazer uma CT scan, tomografia da cabeça. Aí o doutor dizia, eu peço, se você quer pagar, eu peço. Agora não vai dar em nada. Ele dizia para mim antes da tomografia. Aí eu chegava lá na tomografia, fazia tum, 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 tum. Aí quando eu me levantava, entrou a enfermeira e disse, olha, o doutor aqui, o doutor que faz, ele quer falar com você. Eu digo, pronto, então acabou-se. Já sei. Quando o doutor entra, ele diz, por que você veio? Eu fui indicado pelo doutor tal. Sim, mas ele está suspeitando do quê? Ele diz, doutor, na realidade não é ele que está suspeitando nada, é eu que insisto que tem alguma coisa errada ali dentro. Ah, bom, eu queria saber, porque eu estou lá dentro tentando procurar, porque geralmente alguém vem indicado pelo doutor, então tem alguma coisa. Eu ali, mas Deus fez com que ele me chamasse para eu passar mais uns 5 minutos pensando, pronto, agora eu vou morrer mesmo. Porque o doutor quer falar comigo. Ultrassom, eu quero, tem alguma coisa aqui. Doutor Carlos Roberto, eu vou pedir, mas não vai dar em nada. Aí fui lá fazer o ultrassom, tira e queda. Depois a enfermeira disse, o doutor aqui quer falar com você. Digo, pode entrar, manda entrar aqui. Aí começa tudo. Aos poucos, aí ele começou aí ele falou para Renata, vamos ter que... pastor Mauro foi conosco uma vez. Eu queria que ele fosse. Depois eu vou lhe falar por que eu queria que o pastor Mauro viesse comigo. Mais tarde a gente vai entrar um pouco nesta área da minha vida. Mas ele veio e ele começou a dizer, olha, talvez vai ser preciso, por um tempo, tomar alguma coisa para isso passar. Espera aí, tomar para quê? Para dor de barriga, dor de cabeça? Tomar o quê? Não, tomar porque você está estressado. Eu acho que até ele diagnosticou com depressão, o doutor.
mas eu não concordava com ele. O corpo é meu, eu entendo. Tal. Demorou um pouco para pessoas me convencerem que vamos ter que tratar, vamos ter que ver. Também espiritualmente, vamos ver o que é que está vindo na sua vida, o que é que precisa corrigir, porque no meu caso, teve muitas coisas na minha vida espiritual que precisavam ser corrigidos. E isso nós vamos ver. Eu passei 8 ou 10 sessões de aconselhamento com o meu pastor, 10 anos mais novo do que eu. O problema e tal. Então, tudo isso para dizer que Deus estava trabalhando comigo, de alguma forma, creio eu, para me trazer para onde eu estou hoje. Então, aceitei o desafio da Renata, aliás, alguns anos atrás, de compartilhar o meu testemunho pessoal sobre desânimo. Eu faço questão de usar a palavra desânimo para evitar alguma discussão ou pergunta sobre o que é depressão, o que não é. Eu sei que tem definições, mas não é o meu âmbito, não é, eu não conheço, então eu vou chamar tudo de desânimo hoje. O crente e o desânimo, o testemunho pessoal de Douglas Reiner, J. Nós vamos começar meio que de trás para frente agora, porque eu aprendi alguma coisa na minha vida quando eu percebi certos elementos presentes nas horas em que eu estava mais desanimado, mais estressado. Toda vez que eu me sentia triste, estressado, agindo de maneiras que não combinava com a minha personalidade, eu também notava que tinha 4 elementos, ou todas 4, ou pelo menos uma dos 4 elementos estava presente na minha vida e eu tinha que resolver. Se era pecado ou não, fica a seu critério para determinar. Mas era algo em minha vida que precisava espiritualmente ser abordado. 4 coisas. E quando eu estava em 2008, no pior da minha fase, todas 4 estavam pairando sobre a minha vida. Todas essas 4 situações ou questões estavam na minha vida. Eram 4. Então eu queria falar sobre essas 4, depois basicamente relacionar essas 4 em como eu lidei, como eu lido dia após dia com essas questões em minha vida que tem sido difícil. O primeiro, o desânimo pairava em minha vida, ficava lá rondando em minha vida, quando o meu zelo de servir a Deus chegou a prejudicar o meu andar com Deus. Até 2008, enquanto eu dizia sim para tudo, sim para a missão, sim para o complexo, sim para manancial, sim, vamos lá resolver o INSS, eu aguento, eu topo, não preciso de ajuda de ninguém, não preciso ligar para ninguém, não preciso nem um amigo por perto, eu topo. A minha visão era que, enquanto eu estava servindo a Deus, sinceramente, enquanto eu estava servindo a Deus, as outras áreas da minha vida que se encontravam em falta, Deus iria preencher de alguma forma, porque afinal eu estou servindo a Deus. Se eu estou dedicando a minha vida inteira lidando com o rebanho na igreja, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, quando uma surda da igreja me liga 12h30 para eu pegar lá no ônibus, que não tem mais ônibus, não tem como chegar em casa, eu me levanto e vou. Enquanto eu estou servindo a Deus, se o meu casamento sofrer, eu não preciso preocupar, porque afinal estou servindo a Deus. Então, se eu estou servindo a Deus, Deus certamente vai resolver isso aí. Enquanto eu estou servindo a Deus, a minha saúde, Deus vai resolver. Tudo bem, não estou dormindo bem à noite, estou acordando de manhã, estou estressado pensando no irmão fulano e tal, que precisa de um auxílio pela manhã, outro que precisa, uma questão na igreja
com a enfiação, que só quem resolve lá sou eu. E quando eu estou me preocupando com essas coisas, não precisa eu procurar um médico, não precisa eu tomar remédio, porque Deus certamente vai preencher e resolver essa questão. Afinal, estou servindo a Ele. Se eu estivesse gastando essa energia em outras coisas, então sim, eu sofri no céu. Mas estou servindo a Deus. Com sinceridade, eu quero fazer o melhor para Deus. Então, tudo ali. E quando eu estou servindo a Deus, é para me ficar aqui, né, pastor? Enquanto eu estou servindo a Deus, preparando minhas mensagens, passando horas toda semana preparando minhas mensagens, então meu tempo a só com Deus não é tão importante. Porque afinal já estou passando tantas horas estudando para pregar, então o tempo a só com Deus também, Deus há de certamente preencher esse fato na minha vida. Entenderam a minha lógica? E até 2006 para mim fazia pleno sentido. Talvez para alguns aqui também. Olha, se alguém me ligar e disser, eu preciso de você lá na igreja, mas eu estou com dor de cabeça, não dormi bem ontem à noite, mas não vou dizer não. Eu vou, com dor de cabeça e tudo. Mas a dor de cabeça, Deus certamente vai resolver essa dor de cabeça. Eu vou para servir a Ele. Aí me veio essa passagem que vocês conhecem. Se quiser abrir, em Lucas 10:38. Marta, Maria e Lázaro moravam num povoado um pouco fora de Jerusalém, e Jesus considerava estes irmãos como grandes amigos. Ele passava meio que qualquer hora para se hospedar, comer, ou seja, o que for lá. E acontecendo, versículo 38, que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa. Essa palavra ansiosa pode bem ser traduzido estressada e até um pouco deprimida. E afadigada com muitas coisas, por sinal, servindo o Jesus dela. Essas muitas coisas não era saindo, brincando aí pelo mundo, não. Era preparando a comida, era colocando a toalha de mesa, era lavando os pratos, era tal, para servir Jesus. E Maria ficava lá aos pés de Jesus, só assim, preguiçosa. Na minha visão, preguiçosa, porque eu sou a Marta. Servir a Deus. Olhou ali, Maria assim, Jesus, me ajude com essa irmã minha, para ela vir me ajudar. Olha a resposta de Jesus. E respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, ou seja, eu só preciso comer, só vim para comer, não vim para esse farol todo não, só para comer. E Maria, por sentar aqui ao meu lado, ouvindo os meus ensinamentos, ela é que escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É como se Jesus disse a Marta, Marta, eu reconheço que você está querendo me servir sinceramente. Mas, mais do que seu serviço, almejo a sua comunhão. Mais do que você me servir, muito mais do que você querer me servir, eu quero muito mais que você queira estar comigo. Ele nunca criticou Marta. Nunca, como ele fazia com os fariseus, e realmente castigar verbalmente, ele nunca fez isso. Ele mais foi com carinho. Marta, calma, Maria é que está aproveitando o bem. Os dois, louvavelmente, ao ver Jesus, a Maria pensou, vem meu Jesus, eu vou fazer de tudo para servir a ele, para que tenha a experiência melhor que possa ter na minha casa. E Maria olhou e disse, vem Jesus, eu não vou perder nenhum momento com ele.
Mas uma coisa eu sei, o mais importante do que me servir é não desprezar o meu relacionamento pessoal com o meu servo. Vamos ver o que mais tem aqui nesse testemunho. Zelo pelo trabalho de Deus é louvável. Ninguém aqui condena zelo. Aliás, Salmo 102, por sinal, diz que servimos ao Senhor com alegria. Mas ao mesmo tempo, porém, Cristo deseja primeiramente um relacionamento com os seus seguidores, antes de serviço dos seus seguidores. É interessante em 2 Coríntios 8:5, quando pediram uma oferta para os irmãos em Jerusalém, os irmãos da Macedônia levantaram uma oferta para mandar para Jerusalém. E Paulo, elogiando esses irmãos, disse deles, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ele disse, o que é admirável desse povo não foi o dinheiro que entregaram e colocaram no gasofilácio. O que eu admiro é que eles tinham um relacionamento com Deus primeiro, para depois dar o seu dinheiro. Essa parte me faltava. Eu não entendia que o meu relacionamento com Deus era mais importante do que o meu serviço a Deus. E eu me sentia muitas vezes, como pastor da igreja, como a Marta. Que eu também via um irmão, enquanto eu estava aqui tentando resolver a coisa, eu via um irmão lá atrás, com a Bíblia, lendo. E eu aqui tentando desenrolar as coisas, suando, botando as cadeiras no lugar certo. E eu também pensava, Deus, o irmãozinho aí não vai se tocar. Sem noção de que talvez ele entendia a vida espiritual com Deus muito melhor do que eu naquela época. Quem sabe se ele pensou, eu preciso ajudar o pastor, mas eu tenho que ter meu momento, só que não deu tempo antes de eu sair de casa. E disso eu não abro. Agora, quem tem um relacionamento com Deus, naturalmente segue o desejo de servir. Mas nunca acontece o contrário. Eu aprendi na minha vida, quem serve a Deus, serve a Deus, serve a Deus, serve a Deus, até estourar. Naturalmente não tem um desejo de ter tempo só com Deus. Não, mas ocorre do outro jeito. Parece que Jesus entendeu isso. Tem uma irmã, na ex-igreja nossa, a igreja que plantamos em 96. Ela, aliás, tem várias irmãs lá. Por causa do meu tamanho, o conceito lá é que o pastor gosta de comer. E realmente, eu acho que é uma análise bem feita quando chego a essa conclusão. E eu também falo do púlpito, né? Renata vai viajar para os Estados Unidos, não esqueça do seu pastor, irmãos. Aí começa. Tem uma irmã lá que nos chamou para almoçar. Aliás, nos chama muito. A irmã... Ô, irmã. Lúcia tem um marido que é doente, não é crente. Ela nos chama para almoçar. E quando ela chama, é um evento, é num bairro bem humilde. Encosta lá com o carro, os vizinhos olham pela janela, as crianças dentro correndo, botando brancão, deve ser um deputado, sei lá. Aí ela abre a porta, a gente entra. Quando entra, está lá a sala, cristalina, tudo limpinho, e o sofá. Por favor, pastor, dona Renata, sente aqui. A gente senta. No momento que a gente senta, desaparece todo mundo para dentro da cozinha. A gente passa o quê? Uns 20 minutos conversando, eu e ela, porque o pastor está na nossa casa. Eu me senti um pouco como Jesus e a Maria lá dentro, ou a Marta lá dentro. Eu Renata, peraí, ela naquela hora que era para mim estar lendo minha Bíblia e ter minha tema só com Deus, porque ninguém veio conversar comigo. Aí pronto, está na hora do almoço. Aí a gente entra lá. Quando entra lá dentro, está lá uma ruma de comida. 2 pratos. Eu, Renata desse lado e eu aqui. Eu e ela comer, e todo mundo ao redor. Quer mais coca? Quer mais? Ai, pastor. Ai, mas Renata só bebe idade. Filhinho, vai comprar idade. A gente vai Renata comendo e a casa. A
mas com todo prazer. Eu não quero menosprezar essa querida irmã, porque ela faz com tanto carinho, e é a alegria dela ter o pastor dela na casa dela. Então, entenda bem. Depois, pronto, terminou, tem sobremesa. Aí traz a sobremesa, a gente come. Seu Zé, o marido que vai ver, ele some da casa, ele não tem nada, ele está só as filhas, os filhos, uma que é surda. A gente depois entra lá pro mesmo, pelo menos sabe, senta e lá eles preparam o café. Aí vem, só eu e Renato, serve o nosso café, a gente bebe um pouco. Quando eles entram, a gente conversa um pouco antes deles voltar. Aí finalmente chega a hora de nada, vai ficar na hora. Dona Luz, muito obrigado, nós vamos voltar. E a gente sabe. Com toda a humildade, eu digo, a gente ama essa senhora e agradecemos muito pelo carinho que ela demonstra nessa família. Agora, outras vezes, eu chego sem anunciar. Entro lá, ela está lá, o marido está lá dentro, deitado, está todo mundo, ninguém pode escapar. Aí chama, entra, ela mexe um pouco, tira uns brinquedos dos netos, assim, do lado. Senta aqui, pastor. Senta aqui, pronto. Quer café? Quer. Ela faz o café atrás, agora não tem mais o que fazer. Ela senta e a gente bebe café. Passa 40 minutos, 50 minutos, bebe café. O que só era necessário, como Jesus disse. Só era necessário isso. Bebe café, conversa, e eu saio. Agradeço muito a disposição dela de me servir tão bem. Mas essa visita, para mim, é a visita que valeu a pena. Passei. Muitas vezes a gente chama Jesus e não ensina. Quando perguntaram a Jesus qual é o mais importante, qual é o mandamento mais importante, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força e com todo o vosso entendimento. Ser de coração, A de alma, F de força e E de entendimento é o quê? Café. Tem vezes que a gente tem a impressão que com Jesus tem que ser um farol, a cerimônia. Quando ele só quer nosso coração, a nossa alma, a nossa força e o nosso entendimento. Ele só tem um cafezinho. Só isso. E como eu perdi isso, eu lembrei. Alguém queira acrescentar enquanto a gente muda o slide? Alguma pergunta? O que quiser. Vai ter outras oportunidades, mas fique à vontade, viu? Essa parte nós já lemos. A gente viu que a Marta, vivia frustrada por querer servir a Deus e não prestar muita atenção em querer estar com Jesus. Ela vivia estressada e ela vivia sobrecarregada. O que eu acho que não é só comigo não, acho que todos aqui podem se relacionar, se identificar com a Marta, se fôssemos honestos, querendo servir a Deus, mas muitas vezes outras partes da nossa vida sofrendo. Diga, irmã. Me vem a seguinte pergunta: esse seu atuar tão sistemático, ele era uma cobrança externa ou era uma autocobrança? Na minha vida pessoal, eram as duas coisas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque eu sofria de me comparar com outras pessoas, outros pastores, tá entendendo? Eu estou numa congregação, essa congregação eu não estava lá o tempo todo, no começo e agora, mas é uma congregação de quase 10 anos. Quando aparece muito, aparecem 15 pessoas. Aí eu venho aqui e eu estou falando agora da minha natureza humana que vive isso. Eu me cobro porque eu digo, poxa vida, olha a igreja tal, a congregação tal, a congregação Luz do Mundo, a igreja Luz do Mundo, se eu posso usar, e veja que Deus, o que é que eu estou fazendo errado? Eu não estou fazendo bastante, vou correr mais.
Então era uma cobrança externa e até hoje eu sofro com isso. Até hoje, infelizmente, eu me preocupo com o que outros pensam de mim. Agora, isso não é mal, né? Não quero saber o que pensam, não é isso. Mas chega a afetar a minha vida. Está entendendo? O que é que eu faço? Como é que eu... Mais ou menos, tá? Tá bom. Foram as duas coisas. Esse foi o segundo. O primeiro foi quando o meu serviço a Deus atrapalhava o meu andar com Deus. E a segunda coisa que aconteceu e pairava em minha vida durante o desânimo, quando o medo do fracasso chegou a prejudicar a minha fé. Não a minha fé salvadora, porque eu entendo, como crente, quando Deus salva, é salvo para sempre. Mas a minha fé em tomar riscos. A minha fé em dizer, vamos nessa direção. Pode ser a maior bênção de Deus, ou eu posso quebrar a minha cara. Mas eu sinto que é a vontade de Deus e vamos lá. O meu medo de fracassar me fazia... Não precisa a gente ler, mas em Mateus 25, a parábola dos talentos. Vocês lembram bem a parábola dos talentos, em que foi dado 5 talentos a um, foi dado 3, 2 a 8 e 1, né? E a gente sabe dos 5, dos 2. Mas o que teve um, ele entregou, enterrou, deixou lá. Depois, quando o mestre voltou, que a gente entende que é entendido que é Jesus Cristo, mas é o mestre da parábola, voltou, entregou e deve ter dito assim: meu senhor, está aqui a barra de ouro do jeitinho que o senhor me entregou. Não me arrisquei em nada, mas também não perdi nada. Estou aqui, na minha, levando. Lembra da resposta do mestre? Eu não me lembro palavra por palavra, mas ele disse ao rapaz, ele disse, atemorizado, escondi na terra o teu talento, que tens o que é meu. Mateus 25, 26. E negligente servo, sabeis que ceifo onde não semei e ajunto onde não... Ele chamou ele de negligente. Negligente servo. Para mim, um negligente servo é aquele que se arrisca e perde tudo. É a minha visão. Mas para Deus, deixando tudo como está, já constitui um fracasso. Como pastor... Mas no trabalho também eu acho que vocês podem ter exemplos. Como pastor, vamos iniciar uma outra congregação, uma outra igreja. Vai ver que a gente vai depois de 3 anos, não se converteu ninguém e vir um grande fracasso. Eu prefiro entregar a igreja de volta para Jesus do jeito que eu fiz. Entrei com 200 membros e entrego o seu 200 membros, pelo mesmo amigo. Eu acho que Deus prefere, se for a vontade de Deus, Deus prefere, Deus teria preferido, eu não sei. Se ele tivesse arriscado aquele talento e tivesse perdido, o mestre não teria se agradado, mas eu acho que ele ficou mais desagradado com o fato de ele não ter feito nada. Está entendendo? Isso aconteceu comigo. Não tem nada, não deixa tudo como trabalho. Não, vamos começar esse projeto lá daí. Vamos começar, vamos não, que vai não dar certo. E que não dá certo vai ser outro fracasso. Eu já estou cheio de fracasso. Já entrei nesse de querer. E o medo do fracasso me levou a não me arriscar. Não no bom sentido. Entrar com Jesus pela fé em novas coisas. Eu tenho 50 anos. Tem vezes que eu tenho 50, estou acabando. Mas tem mais 15, 20 anos, se Deus quiser, de vida. Será que Deus se agrada em eu dizer, Renato, será que Deus se agrada em dizer, vamos ficar aqui em Petrolina, não deixar tudo contar? Tem muito o que fazer aqui. Ou vamos abrir um campo novo, lá em Palmas, lá em Tocantins, Goiânia, Goiás, sei lá. Não, vai ver que não dá certo. E quando lembrar de mim, não vão lembrar do que foi feito aqui em Petrolina, vão lembrar daquele fracasso. A partir desse momento, eu senti que era algo errado na minha vida. Porque Deus que é um servo, e estando na vontade de Deus, não tem medo de falar. Aliás,
irmãos. Falhar é uma palavra interessante. Por quê? Está aqui, irmã, comparando-me com outros, posso ser levado a sentir um fracasso. Isso foi o meu problema. Eu me comparava com outro, aí já determinava, sou um fracasso. Só que Gálatas fala sobre isso, cada um responde por si. Veja aí, vocês entendem aí essa figura? São dois pés de cenoura. Quando se compara o que vê, a formiguinha de lá está com a igrejona, cheia de coisa, um movimento, música alta, cheia de pessoas. Mas qual é o tamanho da cenoura debaixo do chão? E o outro, coitado, ele olha para o outro e diz, tem a minha plantinha desse tamanho. Minha igrejinha. Não tem muitos, não é como aquela igrejona lá do bairro tal. Mas o que as pessoas não vê é o tamanho da cenoura embaixo. O tamanho do ensino bíblico. O aprofundamento do que é ensinado. E é difícil para mim, porque o povo só vê isso aqui. E de vez em quando a gente tem que entender que não é o que o povo vê que eu tenho que prestar contas a Deus. O que eu tenho que prestar contas a Deus é o tamanho da cenoura debaixo do chão. Entendeu a colocação? Não é o que todo mundo vê. Agora, o que vê também é maravilhoso e Deus se agrada quando está bem enraizado nas doutrinas bíblicas. Mas entre os dois, Deus prefere uma cenoura deste tamanho, mesmo que seja uma plantinha, uma igrejinha deste tamanho em cima, do que gente até lá. Esse era o problema, me comparava. Pastor tal, pastor tal, pastor tal, pastor tal, pastor tal. E eu aqui em Juazeiro outro. Mais alguém? Continuando com medo do fracasso, só queria deixar isso. O fracasso serve de aprendizagem. Por quê? Porque o fracasso só realmente se materializa quando desistimos. Se eu fizer e não der certo, só é fracasso se eu desistir. Thomas Edison, alguém sabe o que foi que ele inventou? Edison. Ele inventou a lâmpada incandescente. Diz ele que ele tentou quase 100 vezes. 100 vezes ele tentou acender a lâmpada e estourou. 100 vezes. Só foi número 100, quer dizer, não foi exatamente 100, mas ele usa esse, só foi número 100 que ela acendeu e não houve pipoco, não teve fumaça, nada pegou fogo, não teve faísca e acendeu. Dizem que um repórter perguntou a ele, mas finalmente o senhor conseguiu depois de falhar 90 vezes. Ele disse, falhar não. Eu aprendi 90 maneiras de não fazer uma lâmpada. Se no número 90 eu tivesse desistido, aí constituía um fracasso. Então o fracasso não é tentei e não deu certo, fracassei. Não, só fracassei se eu disser, não vou tentar mais. Mas se for a vontade de Deus, vamos de novo. Quem é o fracassado aqui? O que está mais longe dos diamantes ou o que está mais perto? Ou o que desistiu, o que não desistiu? O fracasso é aquele que era só mais um atacado, ele estava lá. Mas voltou fracassado. Esse outro ainda vai cavar muito, coitado. E cada lapada, pode-se dizer, cada vez que ele lança o picarete e não sai diamante, é um fracasso. Um fracasso. Um fracasso. É e não é. Só é sem parar e ir embora. Mas fracasso, e encontra o diamante, terminou não sendo fracasso de jeito nenhum. Ninguém aqui chama Thomas Edison de fracasso. Mas não por ele não ter fracassado várias vezes, mas por ele não ter desistido. E eu tinha que aprender isso, porque se não deu certo, eu dizia, Renata, pronto, não deu certo, vamos sentar aqui. Não, mas tem outro jeito, vamos tentar assim. Vamos, não, fracassar 2 vezes. Aí, pô. Mas 2, fracassar 3. E fracassar 90. E
de repente, pum, acende a luz. De repente, pum, diamante cai para todo canto. Pedro, eu acho que é o maior exemplo disso. Pedro fracassou ao tentar andar sobre as águas, mas não desistiu. Pedro fracassou ao recusar ou não deixar Jesus lavar os seus pés. Pedro fracassou, eu digo fracassou no sentido que eu estou dizendo, mas não desistiu. Pedro fracassou ao tentar defender Cristo no jardim, coitado. Não deu certo. Pedro fracassou ao negar Jesus Cristo durante o julgamento. Pedro fracassou ao abandonar Cristo durante a crucificação. E o fracasso de Pedro quase culminou quando Pedro decidiu, depois de Jesus Cristo morto, ele disse, então eu vou voltar a pescar, que para mim não tem mais jeito não. E Jesus foi atrás dele. A Bíblia conta uma história de sucesso. A partir de Atos para frente, nós vimos Pedro como o grande apóstolo que escreveu 2 Pedro. Quando falamos de Pedro, perante Deus, ninguém considera ele um fracasso. A não ser se ele tivesse desistido depois de desses fracassos que ele cometeu. Então, eu volto a dizer, o que eu aprendi é que fracasso só se materializa quando desistimos. Antes de desistir, não se pode chamar de fracasso. Concorda, irmãos? Alguém queira acrescentar algo? Alguém queira aventurar e se abrir também? Para não ficar sozinho aqui na frente? Abrindo meu coração? Vamos lá. Esse foi o grande, esse foi o quente. No tempo do pastor Mauro, quando ele começou a ter uma presença mais constante durante aquela época. Quando eu entendi, eu não entendi isso antes. O meu querer fazer tudo me prejudicou fisicamente. Ou seja, eu sentia dor, não estava imaginando, eu sentia dor de cabeça. Os meus pés não andavam. Eu não estava imaginando isso, não conseguia andar. Tinha dor, mas não encontrava nada. Não, mas tem que ter alguma coisa errada comigo. Até eu entender que só o estresse de querer fazer tudo e não querer dizer não a nada, nem a ninguém, isso pode levar a eu me sentir doente ao ponto de dizer, tem alguma coisa errada comigo. De fisicamente sentir doente. Não estava inventando. Mesmo o doutor não encontrando nada. Irmãos, vocês lembram em 1 Reis, capítulo 19, 4 a 7. Deixa me ler, se quiser olhar. Eu achei esse versículo muito interessante. Porque eu entendo que Elias entrou em depressão. Não tinha um psicólogo na época para diagnosticar ele. Mas eu entendo que depois de ele chamar o fogo, depois de destruir aqueles profetas de Baal, depois de chamar a chuva, ele achou que ia ser um clamor por ele, que Israel todo ia dizer, Elias, Elias, Elias. Que nada, Jezabel mandou matar ele, ele correu para dentro do deserto. Pensando, rapaz, eu sirvo Deus tanto e eu estou aqui no deserto, sofrendo. E diz assim, 1 Reis, ele, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbró. E pediu-se para si a morte, que é um sinal de depressão. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbró. Interessante, ele começou a caçar confusão com Deus. Ele começou a querer dialogar com Deus. Deus não falou nada. Deus simplesmente disse indiretamente, coma alguma coisa e vá dormir que depois a gente conversa. Irmãos, ele olhou e eis que na sua cabeça estava um pão cozido, ele comeu, e um botijão de água, ele comeu, bebeu, aí dormiu ainda mais. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Se fosse eu, não tenho tempo de comer, o negócio está triste lá, não tem ninguém. Tinha 7.000, mas não tem ninguém, só tem eu, não posso ficar aqui. Beba, come e durma. Irmãos, tem 3 ou 4 elementos que a gente precisa evitar quando possível. Sono,
fome e calor. E disse que ele foi para onde? O deserto. Ele não foi para Curitiba, não foi para Gramado, foi para o deserto, cara. O sol pingando. Com fome, com sono. Com esses três elementos, eu aprendi, nesse caso, que eu tinha que me livrar, constantemente trabalhar para me livrar desses três elementos. Eu não sei, aqui tem ar-condicionado que ajuda algum de vocês. Para mim não ajuda muito não, mas é o meu jeito. Eu sempre tenho calor. Não sei como é aqui, mas na maioria das nossas igrejas, a sessão ordinária da igreja é depois da escola dominical. As nossas igrejas do interior, sem ar-condicionado, sem nada. Aí todo mundo vem, alguns saem de casa correndo, tem que tomar café, outros tomam um pouco e tal. Chega, escola dominical, a pregação. Quando é 11h30, 12 horas, é a reunião, pessoal. Adivinha os três elementos que estão presentes naquela hora. Sono, eu dei dormir à tarde. Fome e calor. E ainda, pastores, não consigo imaginar porque na sessão sempre dá problema. Sempre dá confusão. A minha sugestão é sessão de manhã com aquele café da manhã. Chega todo mundo. Alguém me perguntou, mas é depois do café? Não, durante o café. Enche logo a boca de todo mundo. Deixa o pastor tomar a decisão. Todo mundo com frio, todo mundo bem alimentado e ninguém com sono, que é 8 horas da manhã. Mas pensa se não dá certo. Olha, quando é meio-dia e todo mundo com sono, fome, calor, tem vezes que vai ser discutido e a igreja se divide se isso aqui é preto ou quase preto. Uns vão dizer que é preto, outros vão dizer que é quase preto, se divide. Agora, de manhã, no café da manhã, a boca cheia, resolve questões escatológicas sem problema nenhum. Vamos para frente, irmãos. Isso aqui eu já passei. Eu fico tão animado que eu corro para frente, mas o desânimo acontece tanto por causas físicas como por causas espirituais. Eu entendo isso e vice-versa. Paulo priorizou a importância do obreiro cuidar do seu próprio corpo. Ele disse a Timóteo, tome um vinho para a sua barriga. Eu creio que Timóteo, o problema que ele tinha no estômago era nervos, era estresse. Era preocupado com aquela igreja, a perseguição, gente chegando, gente morrendo. Toma um vinho. Também no caso de Miletus, em português, Mileto, um missionário que também ele mandou para casa. Só, vá, você não está bem, vá para casa. Epafrodito também, vá para casa. Paulo, para mim, era aquele homem que nem quero passar aquele não está doente, homem, cria vergonha, vamos trabalhar. Mas ele não. Vá para casa, vá deitar. Até Paulo entendia isso e Paulo era durão. São essas passagens onde Paulo se preocupa. E a Bíblia diz, em Coríntios, que até o nosso corpo foi comprado por preço valioso. Vocês conhecem essa passagem, né? 2 Coríntios, não sei se está aí. Está aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele diz, o seu corpo não entra em fornicação, em imoralidade, porque o seu corpo foi comprado por preço. Esse braço aqui não me pertence. Pertence a Deus. Sabe qual foi o preço que ele pagou por esse braço? Quem tem ideia? O sangue de Jesus Cristo foi derramado para comprar, claro, a minha salvação, mas a Bíblia diz que fosse comprada para seu corpo. Esse braço. Então, quando eu sinto uma dor aqui que começa a inchar, o pastorzão He-Man, como eu gosto de chamar, o pastorzão He-Man, ele olha e diz, vamos pregar, vamos. Peraí, pastorzão, esse braço não me pertence. Pertence a Deus e ele derramou o sangue do seu filho para ter esse braço. Lembra que o doutor Carlos
seu braço, sua cabeça. Eu fui criado dentro de um ambiente que procurar um doutor era sinal de fracasso. Só os fracos procuram doutores. E só depois de passar por isso na minha vida é que eu percebi, pera ainda, Paulo não pensava assim. Ele se preocupava com a saúde, mandava parar, mandava de volta. Mandei a Epafrodito de volta, que ele não está bem. Cuide dele, que aqui ele não pode me servir assim não. Tem que se cuidar. Mas irmãos, se tem um irmão da igreja que me precisa, o meu braço está doendo, mas eu vou lá, vou cuidar de novo. Vai piorando, de repente não tem mais cachorro. Vocês sabem, né? Eu não sei se eu estou bem de tempo, mas estou bom. Está todo mundo bem por enquanto? Eu vim agora de avião com a Renata, da Gol. Vocês, a maioria certamente andam de avião. É difícil eu não rir. Eu peço perdão se tiver alguma comissária ou ex-comissária aqui. Eu respeito muito o seu trabalho. Eu estou rindo da comissária. Mas eu estou rindo como deve ser tão difícil para ela, antes de todo o voo, ficar lá na frente. Alguém falando e ela fazendo os gestos para orientar em caso de emergência. Né? Ela pega o cinto e mostra como coloca e como destaca. Como se ninguém anda de carro ali dentro. Ah, é assim, é? Eu pensava que era assim. Eu não sabia. A máscara de oxigênio, cara, você pega e coloca assim. Ah, eu pensei que vestia igual assim. Agora, o que eu acho mais interessante é na hora de mostrar as saídas de emergência. Aquela maneira de apontar. 2 sobre as asas, 2 lá atrás. Quem é que aponta assim? Você já viu alguém? Onde é que fica a Praça da Sé aqui? E o melhor é que duas saídas pela frente. Você mora onde? Eu moro. Mas o que eu penso mais, e isso é que me faz rir, é que elas fazem tantas vezes que eu tenho que imaginar o que elas estão pensando na cabeça. Não estou fazendo, eu penso que eles estão pensando assim. Se esse avião cair, você vai. Se esse avião cair, você está morto. Você está morto. E eu estou fora. Mas o que eu acho interessante, toda vez, quando ele diz, quando a máscara de oxigênio está aí, e se tiver alguém ao seu lado precisando de assistência, o que é que você faz primeiro? Coloca em você. Primeiro, deixa o seu filhinho de 3 anos ali um instantinho, coloca em você. Depois, você agora com oxigênio, consegue cuidar da criança. Pastor nem sempre pensa assim. Pastor pega o máquina de oxigênio e sai correndo. Bota o seu. Mas vocês não entenderam, né? Você sabe engraçado, mas não era pra ser. Mas isso não vale só para pastor. Vale como mãe de família. Não, mas meus filhos, eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Não consigo dormir à noite, mas é por causa dos meus filhos. Certamente Deus vai me abençoar, porque eu estou dedicando todas as minhas horas aos meus filhos. Não tenho tempo de passar na Bíblia, porque meus filhos, Deus me deu esses filhos. Não tenho tempo de mostrar carinho muitas vezes para o meu marido, eu quero dos meus filhos. Eu estou sentindo doente, mas meus filhos. Peraí, mães. Coloque a sua máscara primeiro. Seja o que for. Maridando, eu amo meus filhos, mas eu já não preciso de uma só. Não sei como mãe pode pensar assim, mas eu preciso de uma. Muito bem, eu vou levar para um sorvete para você ficar só. Não, mas como mãe pode pensar nisso? Pensar em mandar o filho para alguém. Por quê? Porque Deus fala.
precisa mamãe colocar a máscara primeiro. Para quando a criança voltar da casa da avó, da casa da tia, a mãe e o pai tiverem ainda mais ânimo para servir esse filho. Faz sentido? Esse é o mais difícil. Luiz Renato está aqui para confirmar se eu estou falando certo ou não. O que mais me doeu quando eu entrei nesta fase é que eu percebi que eu estava ruim e que o desânimo pairava quando eu não aceitava mais com tanta facilidade os conselhos e o amparo da minha esposa. Nunca duvidei do amor que ela tem por mim. Nunca duvidei. Nunca duvidei do carinho que ela tem por mim. Mas eu tenho que admitir que durante esse tempo, a minha querida Renata foi maltratada muitas vezes. Não fisicamente, graças a Deus, nunca chegou a isso. Mas eu falei coisas para ela que até hoje, quando eu penso, eu sei que Deus me perdoou, ela já me perdoou, mas até hoje, quando eu penso, dói. Nunca foi quando eu estava bem com Deus, sempre foi quando eu estava no fundo do poço. Ela tentando me ajudar. Depois vocês podem olhar essas passagens. Meu desânimo chegou a desgastar o meu relacionamento com quem eu mais amava, quem eu mais amo. Como eu disse, nunca cheguei a duvidar do amor dela, nem deixei de amar ela, mas foi um desgaste. É difícil, eu não sei se alguém pode se identificar com isso, mas tudo que ela fazia, ela abria uma porta e o som daquela porta, ela entrava e saía. Renato, aquela porta, você entrando e abrindo e fechando a porta. E ela, com todo respeito, dizia: Jota, não tem por onde entrar se não fosse por essa porta. Né? Não é verdade? Mas teve um certo dia que o barulho dela respirar, a gente sentando, quando ela respirava pelo nariz, e meus ouvidos bem sensíveis, ela: Renato, dá para você não fazer isso? Só falta é morrer, então. A única solução é a morte, porque até respirar, quer dizer, que é engraçado, e esse é bom, mas vê como fica, como a mente que não está bem com Deus, eu não vou dizer que não está bem com Deus, que nem sempre é pecado, mas uma mente que está nesse ponto, até a própria esposa, quem mais ama ele, de repente é colocado de escanteio, em que ela conversava com o outro: o que é que eu faço, o que é que eu digo, não sei mais, que tudo que eu falo, e eu me fazia de espertinho. Homens, vocês sabem, isso aqui vocês conhecem bem, não é possível que eu estou só aqui. Quando as nossas esposas nos dão um conselho que a gente sabe que é certo, a gente dá uma de: mas, meu bem, você é mulher, você não entende a mente do homem, você não entende. E realmente ela ficava sem argumento, né? Realmente, não sou homem. Então, eu sempre empurrava os conselhos dela de lado, dizendo: você é mulher, você não entende o que eu estou passando. Você não é mulher. Chegou um dia que ela ficou no fim e disse: então procure um homem, que se não for ele, se eu não puder resolver, então vai ter que mudar. Mas isso também foi um dia que eu acho que ela iria admitir que de vez em quando ela perdeu, mas com razão, mas ela também perdeu um pouco e não tinha mais raciocinar comigo, não tinha como. Isso me fez pensar em algo que foi levantado no livro que eu li naquela época. E que era isso, esse Kendrick, né? O autor do livro das resoluções, Kendrick, ele diz que mesmo em casamentos saudáveis, nós precisamos de amizades do mesmo gênero, né? A palavra certa, homens com homens, mulheres com mulheres, a quem podemos prestar contas. Quando eu digo prestar contas, é falar dos nossos problemas, abrir, mas sempre entendendo que é confidencial. Tiago, eu queria ser aquele, eu queria que você fosse aquele que eu posso compartilhar tudo.
da minha vida. Aquelas coisas que eu acho que a minha esposa não entende, ela já sabe que eu tenho você, eu vou falar tudo. Você também pode falar tudo para mim e fica entre nós. Só vai para outro se os dois concordarem. E de repente pode me ligar: Jota, como é que você está? Como é que está? Sua esposa já está dormindo? Tá. E você está onde? Estou aqui na internet. Jota, nós conversamos que na internet só com sua esposa acordada. Por razões de tomar cuidado, que internet é problema para homem. Eu sei isso não só porque eu sou pastor, é porque eu sou homem, entendeu? Mas precisa disso, coisas que a minha esposa talvez não entenda tanto quanto um homem em certas situações, e vice-versa. As senhoras são boas nisso. Muitos, eu acho que se aqui for como as outras igrejas, as irmãs têm esse relacionamento de conversar sobre dificuldades em casa, sempre com aquele espírito de ajudar um ao outro, dificuldades com os filhos, com os netos, com o genro, com a nora, conversar e ajudar um ao outro. Agora, macho não faz isso não. Macho só fala de quê? Pescar, futebol e política. É verdade? Eu sei que tem outras coisas, mas macho, se não faz as três coisas, né, eu vou ali. Tá? Precisa homens também se abrirem para os outros. Precisam homens também. Eu precisava disso, eu tive isso com o pastor Mauro, mas eu não deixava chegar ao ponto que deveria ter chegado. Eu devia naquela época ter compartilhado, porque naquela época, pastor Mauro, eu ainda estava muito reservado, ainda não estava muito desconfortável com a minha situação e não queria ser vulnerável para ninguém. Só depois de algum tempo, que tem 3 ou 4 homens hoje na minha vida, que sabe tudo da minha vida. Tudo! Quando eu digo tudo, é tudo, mas eles também são casados, também contam coisas da vida deles que eu não imaginava. Eu pensava que aqueles 4 eram heróis da fé sem problema nenhum. E hoje eu penso, puxa vida, nós estamos nisso não. Não tem coisa melhor. Ele diz, não, mas eu estou bem casado, tenho minha esposa. Graças a Deus. Mas homem, procura outro homem. Para saber sobre as coisas de importância que só homem passa. As tentações que só homem tem. E você está bem? Rapaz, não estou não. É muito difícil essa semana. Vamos conversar. Mas fica só entre nós. Se vamos para o pastor, vai ser porque nós dois concordamos. Mas por enquanto fica só nós. E vamos trabalhar. Então, terminando. Voltando para trás, é muito... Eu vejo assim, eu sei que isso não é a solução. Também não sou doutor, não sou psicólogo. Mas eu aprendi, tem esses 2 versículos aí que fala sobre a depressão e o desespero que ocorre na vida do crente. O pastor mencionou que é possível, e como ele mencionou, em grandes casos, tem pessoas que passam por isso que não há pecado. E até Pedro admite que ele andava abatido. Paulo, ele disse, eu estou abatido, mas não destruído. A diferença é essa. Então até Paulo, que eu acho que não foi por pecado, ele também se sentia abatido, mas nunca desesperado. Essa é a questão, acho que é a diferença. O crente pode entrar no fundo do poço, mas o crente de verdade nunca sente desespero. Eu quero crer, pode não ser o caso, pode alguém não concordar, tudo bem, eu entendo, mas Paulo falava isso. Então, as minhas 4 sugestões baseadas naquelas 4 situações da minha vida, certo? Isso não é a solução, não sou doutor, não aplique isso e os seus problemas estão resolvidos. Mas, baseado no número 1, entenda que tempo diário a sós com Deus é de suma importância. E eu diria, dentro do contexto que os irmãos entendem, mais importante que servir a Deus. Com a graça de Deus, encare de frente o que lhe mais intimida. Arrisque, mas com a graça de Deus. Não tenha medo do fracasso. Pois se fracassar, entenda que o fracasso só se constitui quando desiste. Mas se for a vontade de Deus, não fique parado. Não pense, não, só quero entregar a Deus do jeito que eu recebi. Arrisque, seja qual for, seja alguma coisa no seu trabalho,
seja algum assunto que queira abordar com seu marido, seja o que for, ou com sua esposa, seja alguma dificuldade na sua vida pessoal que precisa falar para um amigo, mas se falar, você vai se abrir e ele vai ver tanto que você tem dificuldades. Arrisque. Se entendendo, sempre está em paz com Deus. E para um pastor, arrisque, faça essa conferência. Se não aparecer ninguém, não apareceu ninguém, mas não desista, faça de novo. Cuide da sua saúde, isso não tem muito o que dizer aí. E ouça com respeito e carinho os conselhos de quem lhe quer bem e desenvolva amizades para ter com quem prestar contas. Deixa eu ler essa de novo. Ouça com respeito e carinho, mesmo que não concorde, os conselhos de quem lhe mais quer bem, mas ao mesmo tempo desenvolva amizades que vai além de só se encontrar na igreja, que vai além de só falar sobre política ou pescaria, que tudo isso é bom, não tem problema, mas que vai além disso, que seja 2 horas, um almoço, e trabalha junto, um almoço, toda quinta-feira a gente reúne para orar e para conversar como é que está a nossa vida espiritual, amigo tal, para poder prestar contas. É mais difícil para mim agora, porque quase uma semana sim, outra não, tem alguém no Brasil me ligando e dizendo: Jota, e aí? Como é que tá? Você está dormindo à noite? Não está por quê? Antes não, ninguém sabia e eu vivia sofrendo em silêncio. Você diz: mas prestar conta, eu não queria, mas é bom demais. Porque também eu pergunto para ele também: e tu? Tem problema, você me falou, não te esqueci não. E aí, como é que tá? Bom, que Deus abençoe. É isso que eu tinha para comunicar com os irmãos hoje. Eu vou orar só um instantinho e depois eu passo a palavra, creio que para o pastor Mauro. Deus e Pai, é tão bom, ó Deus, ser filho teu, não há dúvida. É tão bom ter o privilégio de lhe servir, ó Deus, não há dúvida. Sabemos quanto o Senhor se agrada com o nosso serviço. Mas também, ó Deus, é tão bom servir um Deus que almeja ter comunhão conosco de um a um. Que o Senhor, Deus, me vê tão importante que sente falta quando eu não passo tempo a sós contigo. E por último, ó Deus, eu agradeço em saber que nós estamos nesta batalha contra as forças do inimigo, esta batalha contra as doutrinas impuras pregadas, esta batalha contra a nossa própria pessoa e o nosso próprio nosso próprio desânimo, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, agradeço que não estamos nisso só, que ao redor de nós, se vê aqui neste santuário hoje, se vê no nosso dia a dia, tem um exército de filhos teus na mesma batalha. Agradecemos por teu privilégio de estar juntos nesta vida que chamamos a vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.